dia! Eu sou Ariadne Nirumi, a chefe da Comedoria Literária em São Bento do Sapucaí. E a gente está começando mais um Segredos e Sabores da Serra, aqui no nosso festival Virtuarte. Você que está acompanhando, hoje a gente vai bater um papo super bacana com o chefe Ricardo Andrade. Ele tem 38 anos e atua no ramo de alimentos e bebidas desde 2003. É formado em gastronomia e pós-graduado em cozinha brasileira. E teve passagem por casas como Entrevilas e Restaurante Sauá. E foi vencedor do concurso Chefes do Futuro, organizado pela revista Veja, Comer e Beber. Atualmente ele é docente do Senac de Campos do Jordão e gerente de A&B na pousada Barão Montes. Bom, pra quem não sabe, eu e o Ricardo a gente se conhece de longa data. Ele foi meio que meu pai dentro da gastronomia. É com muito carinho que eu chamo aqui. Entra, Ricardo. Muito prazer, viu? Olá, tudo bem, Ariadne? Tudo bom. Vou sentar aqui. Fica à vontade. Tudo jóia? Prazer, Quer que eu hein? passe um cafezinho já ou... Ah, a gente aguarda, mas eu aceito depois um café. Tá bom. Obrigado. Bom, Ricardo, a primeira coisa que eu queria saber, assim, é... Como foi que você decidiu que ia fazer gastronomia? Olha, assim, depois que eu entrei no ramo, eu comecei, né, a decisão até chegar à gastronomia, foram alguns processos, né? Eu comecei a atuar em 2003 como garçom, foi meu primeiro trabalho dentro do ramo, né? Eu fiz um curso de capacitação no próprio Senac, em Campos do Jordão. Aí comecei a trabalhar no salão e aí que eu fui descobrir como era esse mundo, né, de alimentos e bebidas, né? A gente é um pouco mais amplo do que focar exclusivamente só em restaurante, assim, na parte de execução de pratos, mas aí que eu fui ter noção do que era esse mundo, né, de serviços, né, esse serviço de alimentos e bebidas. Aí, a partir de 2003, fiquei aproximadamente uns 3 anos trabalhando no salão. E aí que eu descobri que eu gostava mais da cozinha do que do salão, né? Na verdade, assim, trabalhava bem, era um bom garçom, atendia bem, assim, né? Fazia um bom serviço. Mas era como o pessoal ficava bravo comigo. Eu não saía de dentro da cozinha, né? Então eu era garçom, tipo, estar no salão e acabava batendo um papo com os cozinheiros, querendo saber como é que eles preparavam os pratos, que eu achava bem bonito. E aí sim que eu fui tomar gosto pela cozinha, né? E aí em 2006 eu resolvi fazer um outro curso de capacitação no próprio Senac. Minha formação foi toda no Senac, minha casa lá, né? Adoro o Senac, principalmente Campos do Jordão. E aí, de fato, eu resolvi me dedicar à gastronomia, né? Aí foi o pontapé inicial, assim, que eu tomei a decisão. Depois desse curso, fui trabalhar. E aí começou a trabalhar caí no mundão. Não, na verdade, eu fui para São Paulo, né? Eu me formei nesse curso de cozinheiro básico, né, que a gente chamava na época. E aí eu saí de lá e fui trabalhar, fui para Gonçalves, fiz um trabalho em Gonçalves, né? O primeiro trabalho depois que eu saí. E aí eu tinha os amigos também, o Vitor Pompeu, que a gente conhece muito bem, né? Nosso que grande também amigo. estará aqui com a gente na quinta-feira, tá, gente? Legal. O Vitor Pompeu, batendo um papo super bacana também sobre um pouquinho mais da gastronomia da Mantiqueira. É um super parceiro. E aí, daí pra frente, foi bastante trabalho mesmo. Depois fui para São Paulo, trabalhei com eventos, né? Trabalhei em alguns restaurantes em São Paulo. Foi aquela procura da prática, né? Você sabe muito bem que São Paulo é ótimo para isso, né? A gente tem que se cair no mundão lá, que a gente aprende bastante coisa, conhece bastante gente. E daí pra cá, né, a gente continua nesse ramo aí. E me fala um pouquinho sobre como é esse restaurante Entrevilas que você trabalhou, porque o nome é bem curioso, né? Eu tive algumas passagens aqui, né, na região, quando eu estava de fato atuando como um chefe de cozinha, né? Chefe de cozinha nada mais é do que um cargo, né? Então eu fazia esse papel E
tive o prazer de conhecer o Rodrigo, né? O Rodrigo Veraldi, proprietário do Entre Vilas, que tem um trabalho muito legal aqui em São Bento, Sapucaí, esse trabalho na Serra. É um restaurante muito gostoso, assim, um ambiente muito legal de trabalhar, praticamente a casa do Rodrigo, mas é um sítio, né? Ele tem algumas produções lá, ele é especialista em produções de berries, frutas vermelhas em geral, e ele acabou abrindo esse espaço lá para receber as pessoas, né, dentro dessa produção, e foi tomando corpo. E assim, trabalha com produtos sazonais, né, tem bastante coisa do sítio, é uma gastronomia bem do estilo que eu gosto, assim, né, que ela é um pouco mais roots, né, que a gente pode assim dizer, mas é um ambiente super agradável, com bastante coisa de qualidade. Então, eu me identifiquei muito com o espaço, justamente por ter esse lance de você poder trabalhar ingredientes da época, né? Porque a gente que mexe com cozinha gosta de estar fuçando com tudo, né? Não especificamente, né, um produto só, mas quanto mais variedade, mais oportunidade. E pegando esse gancho, então, qual é o ingrediente que você acha que te representa? Olha, ingrediente único, assim, é difícil eu falar, né? Porque dentro da cozinha a gente acaba tendo que lidar com diversos produtos, né? E eu gosto muito de versatilidade, né? Assim, de produtos que você consegue transformar, legal, ter variantes de cocção, de produção. Muito obrigado. E dentro da linha, assim, que eu gosto, né? Eu sempre tive um gosto muito pela cozinha tropeira, cozinha do Vale do Paraíba, é uma coisa que me agrada muito. Então, eu acho que, em termos de versatilidade, assim, até, digamos que é o tripé da base culinária aí da cozinha caipira, eu acho que a mandioca é bem versátil, a gente usa bastante, né, vários tipos de cocção, o milho, o feijão, a abóbora, isso é a base, assim, que eu acho bem bacana e acaba puxando sardinha, né? Até mesmo porque eu fiz a pós-graduação em cima disso, né? O meu tema de uso foi, na verdade, não foi especificamente do ingrediente, né? Eu acabei trabalhando esse tema, foi do pilão. O pilão de madeira, né? Mas como utensílio culinário então, eu acho que muita gente não deve saber o que é esse pilão, o que se fazia antes, né? Esse é um uso bem antigo, né? Esse processo que a gente tem do uso do pilão, isso no mundo todo, né? Mas focado mais aqui em termos de Brasil, né? Nessa minha pesquisa, a gente percebe que era um utensílio utilizado bastante aqui pelos nativos, né? A gente pega os nativos brasileiros, de fato, utilizavam bastante, né? Então ele é um multiprocessador, né? Sim. Antigamente era muito grande, né? Então, justamente por isso que acabou perdendo um pouco de espaço, né? Não só na confecção, artesãos que também é um conhecimento que está se perdendo, né? Não é o interesse dos jovens, assim, trabalhar com fazer esse tipo de trabalho, né? Mas ainda tem uma tradição, né? Ele é um utensílio, é um multiprocessador, ele tem o pilão é um formato cônico, assim, né? Ele tem são diversos tamanhos, na verdade. Então, dentro dessa pesquisa, eu pude ver que cada tipo de pilão tinha uma função, né? Então, se ele era muito grande, pouco cavado dentro, assim, ele tinha uma função mais de descascar, né? Batia o arroz, né? Ele tinha esse processo de você batendo ele para descascar o arroz, até processar o milho, né? De fazer a quirera ou a canjiquinha. Se ele era um pouco mais profundo, ele tinha função mais de misturar também, assim como a paçoca, né? A paçoca que é salgada. Então, na verdade, assim, a paçoca em si é que a gente conhece muito mais a parte doce, né? Que é a outra, né, divulgada, assim. Mas o processo feito no pilão, essa mistura de ingredientes no pilão, é o processo da paçoca, né? Que é o termo tupi-guarani, então, de você bater isso, né? De misturar isso daí à mão
de pilar isso daí. Então a paçoca pode ser salgada ou pode ser doce, né? A gente tem a tradicional de carne seca e tem a tradicional de amendoim também. Então cada formato tinha basicamente uma função. Se você queria fazer a fécula, né, do milho, pode bater, processar isso, o fubá. Então cada formato tinha basicamente uma especificidade assim de uso. Muito bom. Bem legal. E você acha que então, qual ingrediente você... Eu já fiz essa pergunta? Fez. Desculpa, gente, eu me perdi. São vários, né? Vários ingredientes, como eu te falei, alguns. É difícil falar um só pra gente que é do ramo, mas tem esse emblema aí, dentro dessa trilogia aí, que eu gosto bastante, e voltado pro Vale. Então tá, pensando nisso, você acha que a gastronomia se escolheu ou você escolheu a gastronomia? Olha, eu acho que tem aquela coisa do chamado, né? Do chamado. Você vai, você não sabe por quê, mas você não consegue se desvincular, né? É um ramo muito apaixonante, assim, é bem gostoso, né? Eu devo toda essa minha criação e profissional e pessoal com a gastronomia, né? Esse mundo da gastronomia. E assim, eu acho que você é chamado porque cada vez mais você se envolve, cada vez mais você vê que é difícil ficar longe, né? E é um ramo bem complexo, né? Muito bem intenso, bem né? intenso, puxado, cheio de cobrança. E é apaixonante, né? Senão a gente não estaria, né? Acho que não aguentaria tanto tempo dentro da gastronomia se você de fato não ter uma ligação muito forte. Porque a gente já fez alguns eventos juntos, né? Você sabe muito bem como que é o antes, né? O pré-preparo disso, o desgaste, o planejamento. E pra gente estar super satisfeito quando a gente vê o pessoal comendo ali, né? Depois de toda aquela correria e loucura que são os bastidores, né, da gastronomia. Mas você vê aquele resultado final ali, a pessoa, né, super satisfeita, tendo memórias, lembranças das coisas, assim, e vindo te agradecer e falar que teve uma experiência boa. Isso é o gratificante, mas tem que ser escolhido pela gastronomia, eu acho. Senão você não dura muito tempo, né? Não sobrevive. Eu concordo com você. E quem é o Ricardo quando não tá cozinhando? Olha, eu sou bem em casa, né? Eu tô, assim, ultimamente, o que eu acaba, quando eu não tô dentro de uma cozinha, tentando desacelerar, né? Porque eu sou um pouco acelerado e no trabalho, se deixar, ficar trabalhando todo dia, o dia inteiro. Mas eu tento ser uma pessoa tranquila, né? Com os meus filhos, né? Tenho 3 crianças super ativas, meus 3 pimpolhos aí. E tento ser o pai de família ali, né? Ficar com a criançada, tentar brincar com eles, divertir, distrair também, relaxar um pouco. Também nessa parte. toca um pouquinho, né? A parte musical, assim, a gente engana, né? A gente engana, tem que... gosto da música, tenho violão, né? Tento tocar para dar uma relaxada aí. Nada muito sério, mas é o que eu acabo fazendo na hora de lazer, assim, gosto de tocar e é como hobby mesmo. Legal. E o que você acha que não pode faltar na sua cozinha? Pode ser em casa ou... Eu acho que em casa é mais legal, porque profissionalmente a gente tem sempre muitos utensílios, mas o que você acha que não pode faltar? Ou não só utensílio, pode ser também um ingrediente. O que não pode faltar é uma boa panela, né, para você conseguir fazer as coisas, né? Legal, assim, um bom utensílio, uma boa colher ali, pode ser de madeira também, não tem problema, mas ter um bom kit ali de uma frigideira, vamos dizer assim, uma frigideira, uma panela e 2 colheres ali, a gente acaba se virando bastante, né? E de ingrediente, o que eu gosto de trabalhar mesmo assim é um pouco da proteína, né? Eu gosto muito de carne, até mesmo que
trabalhei muito tempo com parrilha também, é uma coisa que eu gosto. Então, dentro dessa dinâmica aí, eu acho que ter uma boa carne de porco em casa, ela é bem versátil, dá para preparar ela de várias formas. E em termos de sabor, eu acho que é uma das mais saborosas. E você trabalhou muito tempo em parrilha. O que é isso? A parrilha a gente, né, vai trabalhar assim, trabalha com... Acaba sendo um processo, né, um utensílio, a gente fala a parrilha uruguaia, né, o formato que a gente trabalha aqui, a gente for trazer isso para o Brasil, a gente vai falar de uma churrasqueira, mas é um utensílio aí que a gente trabalha com lenha, né, principalmente para trazer aquele sabor diferenciado para a carne. Então, assim, é um trabalho, um utensílio que te dá uma liberdade, assim, de você ter uma conexão com aquele elemento, sabe? De trabalhar, assim, com fogo, porque não é simplesmente você fazer um bom braseiro ali, prefiro com lenha, né? Que é o que, de fato, fica mais interessante nessa cocção. Mas você acaba acostumando com aquela temperatura, só de pôr a mão, assim você já sabe, né, de como é que está o ponto, se é o ponto ideal para colocar a carne. Então você vai alimentando aquele braseiro, vai fazendo o braseiro, puxa um pouco para o lado para diminuir a temperatura, traz mais brasa. Então depende de como que você quer, o seu tempo, né, de preparo ali, como que você tem que soltar os pratos. Mas é uma coisa apaixonante, assim, de você saber dominar aquilo, né? Aquele elemento do fogo ali e de fato conseguir dar o ponto ideal na carne. É uma loucura, é o dia a dia ali que você vai gostando mais, né? Eu fiquei encantado, eu gosto dessa coisa de trabalhar com fogo. Você coisa literalmente mais... trabalha com fogo. Trabalho, fogo. O negócio eu trabalhei bastante. Atualmente eu estou um pouco fora do cenário em si, da finalização, né? Mas para quem tiver a oportunidade de você entender aquele processo, né, de você sentir ali, só pela forma como que tá o braseiro, né, de tanto você tá no dia a dia com aquilo, você sabe se é o ponto ideal na hora de colocar carne ou não. Então isso o fogo encanta, né? Encanta. Fica hipnotizado ali. Assusta e encanta, né? Tem que tomar o cuidado. E encantador. Sim. Tem que saber dominar, você vai aprendendo a dominar o elemento É. ali, né? Então é bacana. É gostoso. E você diria que a sua inspiração tem nome, tem data, tem endereço? Não dá, né? Inspiração não dá pra você quantificar ali, nem saber o momento. Acho que isso daí isso chega em você, né? Eu tenho digamos assim, para criar cardápio e ter esse momento de inspiração, vamos dizer que eu tenho um endereço, né? Eu, de fato, em casa, principalmente quando eu estava à frente da cozinha, assim, e trabalhando demais, e estava até um pouco cansado por conta desse operacional, de fato, para eu chegava em casa, eu não queria ver panela, né? Tem gente que fala, eu amo cozinhar, chego em casa, tudo bem, isso não funciona muito comigo, né? Cada um tem um jeito de lidar com esses processos de criação. Então, eu chego em casa, na época eu estava demais na cozinha, eu de fato não queria fazer nada, nem muito menos olhar para a panela. E o engraçado é que assim, você trabalhou comigo, você sabe como é que funciona. Então eu meio que transformo dentro da cozinha. Então, de fato, eu consigo ter momentos de criação, inspiração dentro de uma cozinha de restaurante, vamos dizer assim, que é muito diferente da cozinha de casa, né? Eu gosto do ambiente, eu gosto daquela organização de cozinha, né, de trabalho, vamos dizer assim, cozinha profissional. Então eu consigo criar e desenvolver cardápio, de fato, estando presente nesse ambiente, né? Então o endereço, vamos dizer que eu tenho, tem que ser dentro de uma cozinha profissional, né? Não aquela coisa profissional que eu falo, não de equipamentos, uma cozinha super moderna, né? Não seria nesse sentido.
mas do ambiente do restaurante, né? Então, é nesse ambiente que eu me sinto confortável e consigo ter... Então é trabalho no trabalho e casa outros pensamentos, né? Um pouco, um pouco mais ou menos isso. Senão também a gente não desliga nunca, né? Mas uma pergunta, quando você não tá cozinhando assim profissionalmente, você não sente uma vontade de ficar na cozinha? Que eu sinto. olha, eu também sinto. Quando eu, de fato, eu não consigo ficar muito tempo longe da cozinha, né? Aquela, meio que um vício, né? Acaba se tornando. Não sei se por conta da adrenalina, né? Que a gente, nossa, entra na cozinha, de fato eu viro um pouco outra pessoa mesmo, porque, nossa, o sangue ferve, aquela, sabe, o coração dá que aumenta as batidas do coração, tem aquela emoção, né? Apaixonado Então, mesmo pela cozinha, gente. 15 anos, namore alguém que seja como o Ricardo com a cozinha. Como a cozinha. Então tá bom. E, assim, eu sinto falta. É um ambiente e uma prática que de fato me faz falta. Eu não consigo ficar muito tempo longe. Às vezes eu até vou visitar alguns amigos que tem restaurante, vai bater um papo e tal, tomar alguma coisa junto, e acabo indo para a cozinha para ajudar, nem como trabalho, assim, né, remunerado. É mais por conta de ficar muito tempo longe mesmo. Aí você arruma uma desculpa, vai lá, visita o cara, aí já pega um dia de movimento, e aí você cai para dentro da cozinha ali, acaba ajudando. Mas o fato de cozinhar o fato de cozinhar em restaurante, daquela adrenalina de ter que soltar o prato para o cliente na hora, isso eu não consigo ficar muito tempo sem fazer, não. Vira e mexe, tem que voltar lá, senão dá depressão. É verdade. Depois que você entra, não sai. E qual é o seu maior orgulho como chefe? Eu tenho um palpite. Acredito que possa ter sido aquele prêmio maravilhoso do Veja, Comer e Beber. Até queria que você falasse um pouco mais sobre ele depois. Mas não sei se né? Não, então, na verdade, o meu maior orgulho dentro da gastronomia é de ter conseguido fazer, digamos assim, o meu nome dentro do ramo, né? Que eu acho que é uma coisa bem difícil de você enfrentar, né? De você tá sempre se expondo e vai errar, não tem como. Às vezes você vai mandar alguma coisa para a mesa e não deu legal. Às vezes é um dia que você não está bem, porque a energia sua ali está ali presente. Às vezes você não está num bom dia e acha que está tudo bem, e aí não é bem assim, né? Então, você se expõe bastante, né? E você é o responsável, principalmente se você está no cargo de chefe, né? Você é o responsável por toda a dinâmica da cozinha. Então, eu acho que o cozinheiro tem de maior é o seu nome, né? Porque você acaba... A única herança que eu acho que que o cozinheiro pode ter é o seu nome, né? Além de compartilhamento de conhecimentos e tudo mais. Mas eu acho que o maior legado, assim, é o próprio nome. Porque é o que vai te gerar um reconhecimento, é o que vai gerar uma confiança para as outras pessoas, sabe? Então, é difícil você trabalhar isso, né? De você ter oportunidade de trabalhar isso e querer encarar isso também. Então, acho que isso seria o maior legado, é de você fazer um trabalho sério, de dedicar ali, bastante dedicação e profissionalismo e paixão, e conseguir levar esse seu nome, a pessoa lembrar do seu nome e associar isso a coisas boas, né? Dentro do ramo. Então, isso vale muito a pena de você se dedicar. Então, eu acho que o meu maior orgulho dentro da cozinha é isso, né? Que dentro desse ramo eu conheço bastante pessoas e tal, e aí as pessoas têm um carinho, né? De quando lembra do meu nome, assim, graças a Deus, tá sempre caminhando bem, né? Então nunca precisei trapacear ninguém, sabe? Essas coisas de arrumar inimizades dentro do ramo. Eu acho que eu não tenho, né? Você vai saber, mas nunca precisei de usar ninguém de escada, então eu acho que o meu maior orgulho é isso, de você ter um nome e quando lembram desse seu nome,
de ter coisas boas, sabe? E as portas sempre abertas, né? Onde eu vou, onde eu já passei, tenho certeza que eu posso voltar, porque não vai ter nada amarrado para trás, sabe? Então isso é legal. A gente antes mesmo de eu entrar no ramo da gastronomia, já conhecia você como o mestre dos risotos. Eu trabalhava nessa época, a gente fazia bastante risoto, né? Que era bem versátil no cardápio. Olha. Eu lembro de você com a sua mãe, né, Vanderleia, isso em Gonçalves, né? Você era um bebezinho, uma criança, mas eu lembro de você, adorava ir lá para comer e tal. Já estava despontando aí, né, na paixão. Já estava começando ali, né? Isso é bem legal. Mostrando. E quais os seus sonhos para alcançar dentro e fora da cozinha? Olha, fora da cozinha, eu acho que, vamos dizer assim, de você ter uma tranquilidade, né? Uma certa estabilidade. E depois que tem filho, as coisas mudam também, né? Acho que para isso tem que estar uma coisa tranquila, saudável, conseguir trabalhar bem, se divertir, educar a criançada aí, que eles cresçam felizes e pessoas do bem. Acho que esse que eu almejo mais, assim, de ter futuramente uma bela estrutura familiar, assim, de poder olhar com orgulho e saber que eles tiveram boa educação e também no mundão, né? Isso aí já não pertence a gente. Agora, dentro da cozinha, de fato, eu falo mais no ramo de alimentos e bebidas, né? Porque eu dei uma afastada diretamente da cozinha, né? Atualmente eu faço um trabalho como docente, né? Como você comentou, no Senac em Campos do Jordão. Então a gente tem esse contato, né, na base, ajuda aí os alunos, né? A gente troca bastante ideia, troca conhecimento ali. Então, na parte acadêmica, de conseguir, né, transmitir coisas boas para quem está buscando esse conhecimento, e a gente, como está no ramo já há um tempo, tentar passar boas informações, né? Isso é o principal objetivo. E agora eu estou mais na parte gerencial, né? Que é um outro ramo também, né? Interessante, que eu estou gostando bastante, é um grande desafio, assim. E espero me profissionalizar mais. Então você acaba tomando um cuidado agora como um todo, né? Na verdade, eu sou o gerente de alimentos e bebidas, mas também veio o ramo da hospedagem, né? Então eu cuido da parte de hospedagem também. Então, dentro desse mundo, né, que engloba a gastronomia também, eu tô, digamos assim, nos bastidores, mas pegando ampliando os horizontes, né? Que você acaba tendo cuidados que a gente, às vezes, dentro de uma cozinha não enxerga muito a complexidade do trabalho como um todo, né? Então, nessa parte gerencial, você já tem que olhar todos os detalhes de todos os setores. Isso vai abrindo, né? Vai abrindo a cabeça e vai trazendo desafios. Então, estou focado nisso dentro da cozinha, vamos dizer assim, de tomar esse cuidado com a cozinha e tudo que envolve ela hoje em dia. Então, estamos dentro. Quando você diz alimentos e bebidas, por que você dá uma... Sabe, são dois mundos? Como? São dois mundos. Eu queria conseguir tentar que o pessoal entendesse um pouco mais, sabe? Quando você fala alimentos e bebidas, não está incluso a gastronomia. Ou... tá incluso, tudo faz parte, né, desse serviço, né, de você servir, né, serviço de alimentos, como diz, e bebidas. Então, só que são dois mundos, de fato, paralelos, né? A gente tem a alquimia dos dois mundos ali. Mas temos profissionais extremamente capacitados e criativos, né? E de complexidades diferentes dentro do próprio ambiente. Igual esse espaço que você tem aqui de um restaurante. Então, você, de fato, você vai ter o chefe da cozinha, mas você vai ter o chefe do bar, né? Que é o especializado, tem o bartender, tem o sommelier, tem pessoas especializadas, de fato, do serviço de bebidas, né? Que nem sempre o chefe de cozinha ele vai cuidar mais especificamente do seu trabalho dentro da cozinha, daquele seu mundo de criação envolvendo a cozinha. Assim como tem outros chefes dos setores que cuidam, né,
das Entendi. bebidas. Então, por isso que eu falei esse termo, né, alimentos e bebidas, né, tá tudo junto, mas tem sua separação ali, né, e seus profissionais especializados em suas áreas, né? Então é nesse sentido que eu falo isso. Saquei. E se você pudesse definir o Ricardo em um sabor, qual seria esse sabor? Nossa. Aí complica. Um sabor, vamos dizer o agridoce. O agridoce. Ricardo, enquanto vamos você saber, né? pensa Um um pouco pouquinho. ácido e um pouco Doce. um pouquinho doce quando precisa e ácido também, mas é essa mistura aí que tem que ter. Né? É meio que você fazer como na sua vida, né? Você tem que ter um equilíbrio, Sentir você não pode ser sempre, né, suave, tem momentos que você precisa ser mais áspero, então digamos que seria mais ou menos isso. Uhum. Muito, muito bom. Acho que você ficou meio em cima do muro, mas tá bom. Não, mas tem que ser, tem que tentar o equilíbrio aí, né? E o que você diria, o Ricardo diria pro Ricardo de 15 anos atrás, ingressando nessa área, o que você diria para esse menino que tá começando? Olha, eu diria para de fato entrar de cabeça nesse mundo, né? Se você tiver essa paixão, né, você vê que você está apaixonado, de fato pode ir, que é um ramo muito muito amplo, né, e que te abre várias portas assim. Até hoje eu tento sempre quando tenho oportunidade de incentivar alguém para entrar no mundo gastronômico, porque é um mundo, é uma linguagem universal também, né? Essa parte do alimento. Então você consegue, mesmo não falando a mesma língua, mas você consegue se comunicar com várias pessoas e é uma coisa que abre as portas, né? É transformador. Depois, se você de fato entrar com paixão ali, com vontade, você vai ver que sua vida vai virar de 360 graus rapidinho e com certeza com muitos ganhos assim, e que você vai conhecer pessoas, ingredientes, lugares, tudo através desse mundo aí que eu acho maravilhoso. Eu não consigo sair dele. Não me vejo fazendo outra coisa, mas não sei dizer. O que eu posso dizer assim é se você tem essa paixão e a curiosidade, vá em frente. Eu diria para abraçar a causa mesmo, que eu só vi vantagem nisso. Né? Então, fica difícil a gente falar, né, não contra alguma coisa assim, mas eu tento arrastar o máximo de pessoas possível. Eu fui uma delas, e você gente. que sabe que você foi uma delas mesmo. Então, eu diria uma palavra de incentivo, né? Você acha que você gosta, vai em frente, vai que vai valer a pena, certeza. Sim, Né? e tem que ter paixão nessa área, porque se não tem... Não, como a gente disse, se não tiver paixão ali, não dura muito, não né? vai. A gente são várias dinâmicas ali, né? Qual o seu prato favorito? Tipo, um prato que você fala, nossa, eu comeria todo dia isso. Olha, uma coisa que eu até... Teve uma época aí que eu estava fazendo bastante, mas é uma coisa bem simples e tradicional. Eu adoro a paçoca de carne, feita no pilão. Né? Essa é uma mistura ali que, de fato, quem comer essa tradicional, né, nossa, aquilo é maravilhoso. É um sabor que quem não conhece a verdadeira paçoca de pilão, de carne, se tiver oportunidade, vá conhecer, porque de fato não sei, a madeira, o sabor é outro. Se você vê o processo, né, sendo feito ali, é um alimento que de fato preenche bem a alma. É bem saboroso. Com arrozinho, feijão. Sim, aquele acompanhamento vira o prato principal, né? Na verdade, não precisa de muita coisa ali não, mas ela é maravilhosa. E qual a comida mais estranha que você já comeu? Olha, estranho assim por conta de não ter o hábito aqui, né? Eu acho que foi escargot mesmo, né? Escargot, culinária francesa, né? Mas é interessante.
né? Não é um prato que eu tenho vontade de comer, mas comi tranquilo. Escargot é aquele caracolzinho, né? Isso, caracolzinho. Que gosto tem? Ah, tem gosto de escargot. Com manteiga, de ervas, então, é só para dar uma tapeada ali. Mas ele tem um amargorzinho. Ah, não sei comparar muito bem aqui, não. Mas são as iguarias aí, né? São bem saborosos. E agora a gente vai sair um pouquinho da nossa bucólica no nosso mundinho de Ricardo, né? Como que, já que a gente tá na pandemia, né? Mas só uma coisinha, se vocês tiverem alguma perguntinha, podem fazer aqui que eu tô lendo os comentários, tá? E tá tudo certo. Como foi esse momento de pandemia pra você? Como chefe, como gerente de A&B, como isso impactou na sua vida? Olha, como na vida de todo mundo, de fato, é um choque que a gente tá digerindo ainda, né? Então, a parte psicológica, principalmente, é um desgaste psicológico muito grande, né? Você vê tendo que parar tudo e sua vida mudar completamente, suas dinâmicas ali, e tendo pessoas que você conhece, né, lugares fechando, as pessoas perdendo emprego. Eu acho que isso é um peso muito grande, né? Deu um pouco de frustração, acho que abalou bastante o psicológico, apesar da gente estar nativa, né, mesmo na época que estava tudo fechado, a gente estava fazendo algumas atividades de manutenção, né? Mas não é a mesma coisa, né? As crianças sem escola, isso impacta diretamente o seu dia a dia, né? Você vê que a criançada também ficou um pouco frustrada, não sabe muito bem lidar com esses sentimentos. A gente que já é adulto também é difícil, né? A gente fica fechado, isolado, não pode isso, não pode aquilo, né? A gente não estava preparado para esse isolamento total, né? Então, para mim está sendo bem complicado ainda, né? Não está totalmente confortável. A gente tem que lidar, porque o cansaço já não é mais o físico, né? Porque de fato a gente não está correndo tanto. Mas o cansaço mental, de uma hora está liberado, uma hora fecha, abre uma semana, fecha outra, recebe, como é que você se programa? Como é que você faz uma programação, até mesmo da sua rotina de casa? Não dá, não tem mais programação. Você não consegue programar nada a longo prazo. Então você vai se adaptando ali semana a semana, mas é um desgaste. Então, às vezes você fica frustrado, né? Eu, pelo menos, me senti bastante assim nesse tempo, de não se sentir produtivo, né? Você fala, o que está acontecendo comigo? Às vezes você fica se culpando, mas você vê que você não pode fazer nada também, né? Não é só você, o mundo, né? Tá todo mundo aí nessa mesma situação. E é trabalhar o psicológico aqui, né? Bom, a gente tem até um privilégio de estar na Serra da Mantiqueira, né? De ter essa natureza próxima aqui. Eu nunca fui do esporte, né? De falar a verdade, assim, gostava de jogar bola, mas de ter atividade física nunca fui e acabei descobrindo a bicicleta aqui em São Bento, né, que a gente vê uma cidade que tem bastante gente que gosta, é uma atividade bem presente. Então, a gente vai arrumando a válvula de escape, né? Então, para não beber muita cerveja, eu acabei comprando uma bicicleta e andando. Agora eu tô andando bastante, tá com a cabeça cheia e confusa, pega a bicicleta, sai fazer umas trilhas aí, dá uma esparecida, dá uma suada, volta para casa cansado e a cabeça mais leve. Então, a gente vai se adaptando, né? Uhum. Bom, teve uma pergunta aqui, ó. Como é o chefe Ricardo na cozinha dos seus restaurantes? Eu posso passar um cafezinho? Pode. Você Pode sim. planeja essa pergunta? Essa resposta? Vamos dizer assim que eu sou uma pessoa bem acelerada dentro da cozinha. É verdade, gente. É verdade, você pode confirmar isso. Eu sou um cara... olha, dentro da cozinha... Fora da cozinha eu sou totalmente tranquilo, assim, né? Acho que sou tranquilo, né? Nem sempre, mas
Mas dentro da cozinha, de fato, muda, vira a chavinha ali e aí a gente vai eu mudo a dinâmica, eu sou bem acelerado, gosto de ter essa organização dentro da cozinha, né? De conseguir, a hora que precisar fazer alguma coisa, tá tudo na mão ali. Não sou muito de gritar, né? Eu acho que eu escolho também um segredo para você não surtar dentro da cozinha, é sempre ter um braço direito, né? Uma pessoa ali da sua confiança, parceira, que você vai poder dar bronca, vai poder dar uma desabafada ali. Você pega um para Cristo, mas sou pilhado. Acho que você pode responder melhor, né? Eu creio que eu sou um cara legal na cozinha, mas a hora que tem que acelerar, a gente acelera mesmo. E bem tranquilo. Obrigado. Um pouco acelerado, vamos dizer assim, né? Não sou carrasco, não mas... O Ricardo é bem gente boa na cozinha, dá bronca quando tem que dar, mas é correria, né? É assim. Um pouco acelerado. Não para não. Não fica marcando touca na minha frente, sem fazer nada que... Aí não vai apanhar amizade, não. Mas tá tudo certo. E qual é o seu segredo, assim? O segredo de você ser esse chefe, essa pessoa que todo mundo gosta? Qual o segredo do seu sucesso? O segredo... não é segredo, né? Acho que, como tudo, assim, é de você fazer com vontade. Acho que o segredo é esse, você ter a vontade e a paixão ali e trabalhar. O segredo é o trabalho com paixão e sempre tentando melhorar, né? Porque esse ramo te ensina isso, né? De tem que estar se superando, tem que estar se desafiando ali e de manter um alto nível, né? Se você quiser permanecer bastante tempo dentro desse ramo. Então, trabalho e paixão, acho que anda junto ali. Esse é o segredo, né? Não tem jeito. E muito trabalho. Muitas horas, né? A gente sabe disso. Sei disso. Nada que a perna não fique formigando. Ai, nossa. Mas é bem isso daí. Nada muito... Bom, Ricardo, você está tomando um cafezinho, que é o café da Olic. Tá. Um aroma muito bom aqui. Se você quiser, a gente tá com uma mesinha aí, só coisinhas da tô vendo, tá bonito. Acho que uma broinha. Umas 2 horinhas eu consigo acabar com essa entradinha, né? Bom, já que a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, eu queria ficar aqui mais tempo conversando, que se a gente senta pra conversar, a gente tem conversa pra mais de metro, né? O assunto não acaba, né? Apesar de eu ficar um pouco tímido aí com essas câmeras aí, mas... Não, antes da gente terminar, eu queria realmente que você falasse um pouco do concurso Chefes do Futuro. Como foi para você participar? Qual prato você apresentou que foi o seu vencedor? E o que é esse concurso? Então, esse concurso foi um concurso realizado pela Veja, né, Comer e Beber de São Paulo. E esses Chefes do Futuro foi um concurso realizado em parceria com o Senac, onde na época eu estava fazendo gastronomia, né? Apesar de eu estar esse tempo todo no ramo, eu de fato fui conseguir fazer a faculdade, e o início dela em 2014, e me formei em 2015, final de 2015, né? Que é um tecnólogo, são 2 anos, 4 semestres. Então, dentro dessa organização do concurso, eles fizeram essa parceria e lançaram como se fosse um reality, né? Tão famosos realities, né, que a gente vê hoje na televisão, que tem de monte. E aí era um concurso entre os alunos, né? Entre os alunos de gastronomia. Então foi realizado, eles fizeram um concurso com o Senac e teve também a faculdade em Morumbi, né? E era só o Senac de Campos do Jordão ou todos os Senacs? Então, isso foi um concurso entre os Senacs. Ah, né? entendi. São Paulo, Águas de São Pedro e Campos do Jordão. Né? Os que têm a
parte de graduação. Você né? também é o querido do Senac, para eles terem te escolhido, né? Na verdade, assim, é uma coisa que você vê, né, que a gastronomia chama, porque, de fato, eu estava na formação, eu já atuava no ramo, né, e estava fazendo a faculdade, e aí apareceu esse concurso, eles divulgaram no Senac, e eu não queria participar, né, de fato, eu falei, não, essa coisa de, né, concurso, eu sou um pouco antissocial, vamos dizer assim, né, não muito, mas tem um pouquinho. E aí eu falei, não, tô legal, não quero participar, e acho que não vai ser legal para mim, não vou ter paciência, não sei o quê. E aí eles fizeram uma seleção interna no Senac, e eu não queria. Aí os professores, na época, até o Pompeu, nosso amigão também, ele era o professor de graduação na época, e do Senac aqui em Campos do Jordão, então, e a professora Tati também fazia parte de confeitaria, era coordenadora do curso de gastronomia. E aí eles falaram, não, você tem que ir, vai fazer a seleção. Eu falei, não tô legal, cara, não quero. Não, mas você vai, que a gente quer que você vá, não sei o que. E aí dentro desse processo, eles deram dessa insistência, agradeço muito a eles por isso, foram algumas vagas, né? Cada centro universitário disponibilizava de algumas vagas. E aqui em Campos do Jordão foram duas. O Rafa e Rafael você. Moura, né? Meu amigo de sala também. E eu. A gente acabou indo. E aí fomos participar desse processo, né? Desse reality, de fato. Aí a gente foi para São Paulo, a gente ficou uma semana lá, fazendo essa loucura de gravação. Então tinha as regras, né? Do concurso, então eram processos eliminatórios, então você tinha etapas que iam eliminando as pessoas e aí até a prova final, né? Então eles davam tema, nesse caso eles tiveram tema de cozinha japonesa, teve cozinha brasileira, teve cozinha italiana, então eles pediam os pratos e a gente tinha que executar ali na hora, tinha 1h30 para executar. Às vezes 50 minutos, 1h30, dependendo da produção. E aí foi eliminando, até que, né, daqui a pouco eu fui ver, já estava na final aí, quase fui eliminado no primeiro episódio, por conta de tempo, mas as coisas acontecem, pra você ver, né, acabou o primeiro episódio, assim. Ai, imagina. Ia ser, nossa, né, ia ser frustrante, porque depois que você entra também, você quer ganhar, né? E assim, foi para você ver como são as coisas. Eu só não estourei, acho que 2 segundos, 3 segundos do tempo. Eita. Limite. Uhum. E aí, por um erro de uma amiga, né, que estava participando do concurso, ela errou em vez de colocar açúcar na sobremesa, ela errou o pote e encheu de sal. Nossa! Aí você vê, né, que coisa louca, né? Era para eu ter sido eliminado, mas isso foi o que não me eliminou, foi infelizmente esse erro dela, né? Lógico que eu não estava torcendo para ninguém se lascar ali, mas eu fiquei até surpreso, né? Porque era para eu ter sido eliminado. Estourou o tempo, era uma das regras, né, de eliminação. Se estourou o tempo, tchau. Mas isso foi mais grave, apesar de ter sido os dois, eram 3 pratos, eu fazia em dupla, né? E os 2 pratos que eu fiz acabou sendo eleito os melhores pratos do dia, né? Foi o Rodrigo do Mocotó, que foi um dos jurados, e aí ele elegeu como os 2 melhores pratos do dia. E aí eu tinha feito. Só que como eu tinha estourado o tempo, não tinha adiantado nada. Mas por conta desse erro grave, né? Aí acabei passando. Ela continuar, né? Aí não teve como ela continuar, porque foi muito mais grave do que estourar o tempo, é você mandar uma sobremesa super salgada, né? Salgada. Exageradamente. E aí foi o start ali de mudar a postura, né? Concentração e tal. E tem aquela pressão, um monte de câmera, um monte de gente em cima, e aí você vai indo. Aí no final, é como eu estava falando, é difícil escolher um ingrediente também, né? E assim como
é difícil escolher um ingrediente. No final do concurso, teve o Jun Sakamoto, que é super chefe, né? Super. Culinária japonesa, São Paulo, um renome. Na época teve um chefe do Fasano também, que foi um dos jurados, e o final foi o Atala, que foi ser o jurado final, foi fazer a final ali. E qual foi o seu prato vencedor? Então, aí é que tá, não foi um prato. Então a gente podia atacar, né, diversas estratégias. Então, como eu gosto da cozinha do Sudeste, trazendo esse lado, né, do Vale e tal, eu trabalhei ingredientes do Sudeste, da culinária, né? Goiabada, queijo? Então, envolvia queijo, usei o pintado, né, o peixe, né, de rio, água doce. Então eu trabalhei o elemento da cozinha do Sudeste. Então eu fui em cima dessa tática. E aí na hora de desenvolver o menu, foram 3 pratos. Eu fiz de entrada, eu fiz um carpaccio de pupunha com maxixe, né? Fiz uma vinagrete de maracujá e um espaguetinho de abóbora, fios de abóbora. Então isso era uma entrada, né, desse menu que você tinha que compor no menu. Aí como principal eu usei o peixe de água doce, fiz um pintado, né, grelhado ali com purê de banana da terra, fiz um pururuca com a pele dele e coloquei, se eu não me engano, foi azeite, fiz um aromatizado ali de pimenta rosa, né, que é semente de aroeira, né, não é pimenta. É a nossa aroeira. E de sobremesa... Bem aromática, né? Até peguei leve ali, porque ela é bem forte, né? E de sobremesa eu usei o queijo com goiabada, com certeza. Fiz um mousse de queijo canastra. Não sei se era queijo canastra, mas era um mousse de queijo. Fiz uma goiabada e um crocante de amendoim, né? Então, trabalhei nesse sentido, assim, dos elementos regional. Eu foquei ali, fiz isso e acabou dando certo, né? Porque eu acabei ganhando. Então, foi uma correria muito doida, assim, mas foi bem legal. Uma bela experiência. E abriram as portas também, né? Que você ganhar um concurso a nível, né, Veja São Paulo, então você tem uma exposição da sua imagem. Foi ótimo, porque vieram pessoas de outros lugares que tinham visto a revista e queriam conhecer. Nessa época eu estava no restaurante Sauá, lá na Pousada Bicho do Mato, em Gonçalves. E valeu, assim, foi uma exposição, você fica com o seu nome lá em cima, né? E aí as coisas vão acontecendo. E por conta disso, no próprio Senac, a gente não tinha premiação de valores, né, desse concurso. Eu ganhei uma viagem, fui conhecer Belém do Pará, fui para o Rio de Janeiro e interior de São Paulo, que eles pagaram essa viagem para ter um estágio com outros chefes, né? Olha só. E conhecer outros restaurantes. Então foi tudo pago, né? Foi bem legal. Nunca tinha andado de avião também, aí acabei conseguindo. E o que mais trouxe assim de benefício foi que eles usaram, o Senac acabou usando a imagem, né, do aluno vencedor do concurso para divulgar a gastronomia também, né, na faculdade. Aí você ia lá, tal. Tudo tinha. Até hoje tinha, né, tudo, né, não achei um bom marketing, mas tava lá, eu tava aparecendo na televisão, não sei o que e tal. E aí eu acabei, por conta disso, ganhando a bolsa de pós-graduação, né. Aí que eu fui fazer a pós por conta, né, desse prêmio. Aí eu acabei solicitando como premiação, né, como não tinha verba, mas a bolsa, aí consegui fazer a pós, né, dar continuidade nos estudos. Então isso foi ótimo. Ricardo, aqui eu só vou ler uma perguntinha do público que é: você sentiu vontade de parar com a gastronomia em algum momento? Olha, vontade a gente tem, né? Parar 100%, acho que é difícil. Difícil porque eu não me vejo fora, né, desse mundo. Mas, de fato, como chefe de cozinha, né, como cozinheiro responsável ali pelo restaurante, eu confesso que, no momento, eu estou um pouco de lado, assim, porque como envolve, é muita intensidade, né, e aquela paixão, tem hora que você
você dá uma desanimada com o ramo, sim, o próprio desgaste psicológico. Eu saí um pouco desse cenário. De fato, eu quis me afastar um pouco, mas não me vejo isso para sempre, né? Mas no momento eu tô um pouco... não brigado, mas tô um pouco... Tô separado aí um pouquinho da cozinha, por conta desse novo desafio também, que é de você estar na parte gerencial, né, da coisa. Mas fora não consigo, isso não consigo. Mas no momento a gente tô um pouquinho... E você tem alguma mulher que te inspirou na gastronomia? Já que a gente está na Semana da Mulher, né? Verdade. Poxa. Parabéns a todas as mulheres, né? Tem alguma muito mulher especial. de inspiração? Olha, acaba sendo clichêzão, né? Mas de mãe, de vó, né? Acaba sendo clichê, mas de fato é quem te apresenta, né? Ao mundo, né? Da parte de comida mesmo, assim, né? Dessa memória afetiva. Então, minha mãe trabalhava em restaurante também, né? Mas de fato a gente foi criado pela minha avó, eu, minha irmã e tal, pequeno, minha avó que cuidava da gente. Então você vê ali que ela que ensinava a gente, né, fazer a comida ali, a mexer, fazer um bolo, fazer um suspiro. Então essa coisa minha avó tinha da gente estar junto ali, de estar mexendo. Então esse gosto de mexer, de querer cozinhar, no meu caso assim, não é essa paixão que eu fui descobrir depois, mas esse contato inicial, de fato, foi dentro de casa. Depois que você cai no mundo profissional, aí tive passagens, trabalhei com outros chefes também, né? Era comandado por essas mulheres que você vê que, pô, pauleira, ensinou muito, aprendi bastante. Mas, de fato, esse primeiro contato de mexer com panela, isso é dentro de casa. Então, acho que se for ter como fonte de inspiração inicial, acho que seria isso. Vó e mãe, elas seriam as primeiras. O nosso tempo aqui está acabando. Eu quero agradecer imensamente a você ter vindo aqui, fazer parte do nosso projeto. Bem bonito. E vocês, fiquem ligados, tá bom? Porque a gente só está começando. Depois das 5 da tarde a gente tem no Sofá da Adelaide. Fica com a gente aqui no Virtuarte. Bom dia! Isso aí, valeu. Obrigada, tá? Obrigado pelo convite. Um abraço a todos.